né? Falávamos então das funções típicas, como menciona o slide 201 aí do material de vocês, né? Poder executivo tem a função de administração do Estado, de execução das políticas do Estado, né? O legislativo ele tem a função legislativa e a função fiscalizatória do poder executivo, né? Fiscalizando se o poder executivo cumpre com o orçamento que ele predispôs a executar naquele ano. Na verdade, o orçamento é aprovado no ano anterior para ser executado no ano seguinte, né? Então, o legislativo fiscaliza essa execução orçamentária. E o poder judiciário tem como função típica, como função precípua, principal, por excelência, a função jurisdicional, a função de aplicar o direito nos casos concretos, a função de dirimir os conflitos, de dirimir os litígios aplicando a lei, aplicando a jurisdição, certo? Além dessas funções típicas, como nós vimos, a Constituição Federal de 88, ela previu aquela separação de poderes com um controle recíproco, né, onde um poder controla o outro e ao mesmo tempo é controlado pelo outro. Então, nós temos na Constituição a previsão de funções atípicas, né, que só serão exercidas no âmbito do Estado caso haja uma necessidade de controle de um poder sobre o outro. Tá? E nós apontamos aí como exemplos, né? Depois a gente traz nos slides posteriores, mecanismos de controle do legislativo sobre o executivo, mecanismos de controle do legislativo sobre o judiciário, mecanismos de controle do executivo sobre o legislativo e sobre o judiciário, e depois mecanismos de controle do judiciário sobre o legislativo e sobre o executivo. Ou seja, controle recíproco mesmo, um poder controla o outro e é também controlado pelo outro, tá? Mas apenas a título de exemplo aqui inicial, já que estamos começando a falar de funções atípicas, né? A título de exemplo, nós temos lá no artigo 62 a autorização do Poder Executivo de legislar por meio de medidas provisórias, tá? Veja, a função legislativa, ela é típica do Poder Legislativo. O Executivo, ao legislar por meio de medidas provisórias, ele está no exercício de uma função atípica, né? E que será exercida apenas quando o Poder Legislativo ele for omisso, né? Ele não levar à aprovação de uma lei em casos de urgência, né? Em casos de relevância e urgência daquela matéria que vai ser apresentada por meio de uma medida provisória, né? Então, o artigo 62 da Constituição é o que trata da edição de medidas provisórias. E quando, então, de maneira atípica, o Poder Executivo estaria autorizado a legislar? Diz o caput do 62. Em caso de relevância e urgência, então apenas em caso de matérias relevantes e de matérias que precisam ser aprovadas com urgência dentro do Estado, o Presidente da República poderá adotar medidas provisórias com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. Tá? Então essa medida provisória, ela vai poder ser baixada pelo Poder Executivo de maneira atípica, quando em razão da urgência não dá para aguardar uma manifestação do Poder Legislativo, né? Não dá para aguardar a aprovação de uma lei no âmbito do Legislativo. Então essa é uma função atípica, né, que autoriza o Poder Executivo, em caso de demora no Poder Legislativo para a edição de uma norma que é de relevância e urgência dentro do Estado, o Poder Executivo ele teria uma autorização constitucional através desse mecanismo, né, de controle recíproco, em poder editar uma norma jurídica no seio do Estado, através de uma medida provisória. Essa medida, depois se vocês lerem o artigo 62, como vocês ainda irão estudar, né, essa medida ela é depois encaminhada ao Poder Executivo, para que o Poder Executivo então possa convertê-la em lei, né, como diz aqui o parágrafo 3º, num prazo de 60 dias, prorrogáveis aí por uma única vez por igual período. Tá? Então, o Executivo não aguardando aí, né, uma deliberação do Legislativo, ele pode editar uma medida provisória. A respeito de qualquer matéria? Não. Apenas matérias que são relevantes dentro do Estado e que também são de urgência, que precisam de uma deliberação urgente.
né? Então o legislativo ele baixa a medida, o executivo baixa a medida provisória, se torna uma norma jurídica vigente, ou seja, produz efeitos dentro da sociedade, dentro do Estado, e depois essa medida provisória é encaminhada ao legislativo para que seja convertida em lei, ok? Então nós tivemos agora várias medidas provisórias, né, editadas em razão da pandemia, né, que foram depois deliberadas, que foram encaminhadas ao Poder Legislativo para estarem sendo deliberadas, né, como por exemplo as questões aí próprias da Justiça do Trabalho, né, as questões de rescisão de contratos de trabalho em razão da pandemia, né, a possibilidade de suspensão dos contratos de trabalho, né, com pagamentos parciais de salário. Essas matérias não tinham assento na CLT. Isso foi em razão da urgência da questão e da relevância da questão, editada por medida provisória e que depois foi deliberada e acabou, né, sendo convertida em lei. Algumas medidas provisórias ainda estão sendo convertidas em lei, né, mas essas das questões trabalhistas já foram transformadas em lei vigente no seio do Estado, ok? Ainda temos que mencionar, a título de exemplo, uma função atípica exercida pelo Legislativo, tá? E o Legislativo, ele tem como função atípica prever lá que o Senado Federal é que vai julgar o presidente da República nos casos de crime de responsabilidade. Isso está no artigo 52, inciso 1 da Constituição, né? E vejam, a competência de julgar, ela é típica do Poder Judiciário. E nesse caso, o Legislativo, ele está exercendo essa função de maneira atípica, né? Apenas como uma forma de controle sobre os demais poderes. Na verdade, é um mecanismo de controle do Legislativo sobre o Executivo, quando o Legislativo assume a função de julgar o Executivo em caso de crimes de responsabilidade, né, de crimes que são praticados no exercício da função de presidente da República, né, no qual então ele deve atuar com responsabilidade. Então, esses são os crimes de responsabilidade. E diz o 52 que compete privativamente ao Senado Federal, inciso 1, processar e julgar o presidente e o vice-presidente da República nos crimes de responsabilidade, bem como os ministros de Estado, os comandantes da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, nos crimes da mesma natureza, tá? Então vejam, a função judicante, a função de julgar, ela não cabe ao Legislativo. Nesse caso do artigo 52, é uma função atípica de controle do Legislativo sob a atuação sobre o Poder Executivo, ok? E um outro exemplo que a gente encarta aí para vocês, como eu falei, nós vamos citar vários outros exemplos logo nos slides a seguir, né? Mas um outro exemplo de função atípica prevista na nossa Constituição como um mecanismo de controle recíproco para que um poder não tenha, né, não abuse das suas funções, né, não cometa ali, como no caso das medidas provisórias, um abuso pela omissão de aprovar uma norma jurídica, e aí o Executivo pode baixar uma medida provisória, evitando abusos no caso do Poder Legislativo julgar o presidente da República quando ele comete um abuso no exercício da função e acaba praticando um crime de responsabilidade, né, um crime no exercício da função. Tá? Então, também é um mecanismo de controle para evitar excessos, para evitar abusos no exercício do Poder Executivo. E a gente cita um outro exemplo, que é o Poder Judiciário legislar por meio de súmulas vinculantes, né? E também legislando a respeito dos seus regimentos internos, ou seja, criando normas que vão regular o funcionamento interno do Poder Judiciário. Tá? Essa edição de súmulas vinculantes, na verdade, é uma função atípica do judiciário, né? A súmula vinculante é aquela decisão judicial do Supremo Tribunal Federal que decide aquelas ações que se repetem em massa no Brasil todo, né? Um grande número de processos idênticos, e que, dada a relevância da matéria, né? Por ser uma questão de grande relevância na sociedade, o judiciário ele pode fazer com que aquela decisão judicial ela seja vinculante aos demais órgãos do Poder Judiciário das instâncias inferiores, né? E também vinculando a administração pública, né? Nós temos, por exemplo, a súmula vinculante que veda o nepotismo, né? A contratação de parentes dentro da administração para o exercício de cargos em comissão.
essa súmula vinculante, ela acaba virando uma verdadeira norma jurídica dentro do Estado, proibindo, coibindo a nomeação de parentes na administração, como um ato típico de nepotismo. Então, essa edição de súmula vinculante pelo judiciário, em outras palavras, o judiciário acaba legislando, ele está legislando sobre a matéria, e a função legislativa, ela é típica do poder legislativo, não do judiciário. E o judiciário, ao legislar por meio de súmula vinculante, ou ao legislar criando o seu regimento interno, ou seja, prevendo de que modo os tribunais funcionam, o regimento interno do Tribunal de Justiça de São Paulo, regimento interno do STF, a gente tem regimento interno do STJ, onde cada um desses tribunais que compõem o poder judiciário, eles vêm se organizar internamente. Mas a função legislativa não é do judiciário, ele o faz no exercício de funções atípicas, previstas lá no 103 e letra A da Constituição e também no 96, inciso 1, a linha A da Constituição Federal. Então, esses mecanismos, essas funções atípicas, são esses chamados freios e contrapesos, onde os poderes eles são freados reciprocamente, no sentido de tentar contrabalancear, de criar um contrapeso para equilibrar a separação de poderes, para que um poder não tenha mais força, mais autoridade, mais poder do que o outro poder constituído dentro do Estado, ok? Ainda sobre as funções atípicas, só para finalizar esse vídeo, no próximo eu venho para trazer outros exemplos de funções atípicas, Essas funções atípicas, então, elas representam esse sistema de controle recíproco, esse sistema de freios e contrapesos entre os poderes do Estado, E a Constituição deixa claro, então, que colocando esse complexo de mecanismos de controle recíproco entre os poderes, ela deixa claro que a teoria dos freios e contrapesos pensada por Montesquieu como forma de separação efetiva dos poderes do Estado, e não uma separação como pensada anteriormente por Locke e outros filósofos, essa sim era uma forma efetiva de controle recíproco, porque a ideia da separação era que os poderes tivessem um equilíbrio entre eles, e para que esse equilíbrio haja mesmo de maneira efetiva, um poder deve controlar o outro e ser também pelo outro controlado, ok? Aqui então a gente encerra mais esse vídeo, e eu volto no próximo vídeo para falar de outros exemplos de mecanismos de controle recíproco de um poder sobre o outro, Vamos falar do legislativo, do executivo e do judiciário reciprocamente, ok? Obrigado e até o próximo.